Alertamos os senhores vereadores que se encontram em outras dependências desta Câmara para a abertura da sessão ordinária. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proteja a chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avenida Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Almeida Normanha, ausente. Clemente Cavazana, ausente. Édimo Pereira, presente. Edivaldo Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, ausente. Edivaldo Antônio dos Santos já está presente. Sidney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. Senhor vereador e presidente desta casa, Tadami Kawata, informamos que no momento se encontra aqui presente 12 vereadores e 7 estão ausentes. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho da 11ª sessão ordinária do 3º ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba. E de início, em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 94, convidamos o vereador Mário Mardegan para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 11, de 12 a 14, versículo 19 a 24. Hora de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho dela, se aproximou, e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Amém. Agradecemos o vereador Mário Mardegan pela leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Estando presente a esta casa nesta noite o deputado estadual Edson Gomes, solicitamos uma comissão composta dos vereadores Sidney Girão, Jaime Zé da Silva e Mário Mardegan, para que conduza ao plenário o deputado estadual Edson Gomes.
Havendo número regimental, passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A, do Regimento Interno, em votação, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores edis que as indicações devidamente assinadas pelo autor, entregues à mesa diretora, ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente desta sessão, após o que serão consideradas aprovadas de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela resolução 1238/97. Solicitamos ao senhor secretário Abelino Aparecido Rocha que proceda a leitura das correspondências recebidas do Executivo. 11ª sessão ordinária, 12/4/99. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício 1508. Encaminha resposta aos requerimentos dos edis Sidney Girão, Bonifácio Campaner, Tadami Kawata, e as indicações dos edis Bonifácio Campaner, Edival Antônio dos Santos, Jaime José da Silva, Mário Mardegan, Sidney Girão e Tadami Kawata. Item 2. Encaminha resposta aos requerimentos dos edis Antônio Carneiro da Silveira, Sidney Girão, Tadami Kawata, e as indicações dos edis Bonifácio Campaner, Jaime José da Silva, Mário Mardegan, Nelson Reis Alves e Tadami Kawata. Item 3. Resposta aos ofícios e às indicações dos edis Mário Mardegan e Nelson Reis Alves. Item 4. Resposta à indicação do edil Mário Mardegan. Item 5. Respostas às indicações dos edis Sidney Girão, Tadami Kawata. Item 6. Resposta aos requerimentos do edil Sidney Girão e às indicações dos edis Bonifácio Campaner, Edival Antônio dos Santos, Nelson Reis Alves, Sidney Girão e Tadami Kawata. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, o mandato dos membros do Conselho Municipal de Turismo termina no próximo dia 10 de abril. Assim, de conformidade com a Lei Municipal número 4896/96, solicitamos as providências de Vossa Excelência para que seja indicado novo representante do Poder Legislativo para integrar mencionado Conselho biênio 99-2000. Atenciosamente, professora Germínia Dolce Venturoli, prefeita municipal. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas de diversos. Correspondências recebidas de diversos. Item 1. Da Câmara Municipal de Santo Antônio do Aracanguá. Encaminhando cópia de moção de aplauso de autoria do vereador João Dias Biudes. Item 2. Do Poder Judiciário, Justiça Federal, Juízo da Primeira Vara Federal em Araçatuba. Encaminha cópia da decisão das folhas 27 e 32 dos autos de ação cautelar movida pelo município de Araçatuba contra o Instituto Nacional de Seguro Social e o Banco do Brasil S.A. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, Washington Luiz de Ferreira Júnior, microempresa, proprietário da microempresa que leva o seu nome, operando no ramo de artefato de fibra de vidro, foi habilitado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial a receber do município uma área de terra no Distrito Industrial Alexandre Biagi para a instalação de sua empresa. Seguindo os critérios adotados pela administração no que se refere ao processo de industrialização e fortalecimento dos parques industriais da cidade, tenho presente a finalidade de submeter à apreciação desta Egrégia Câmara dos Vereadores o incluso projeto de lei que autoriza a concessão de direito real de uso do lote 7 quadra B do Distrito Industrial Alexandre Biagi à empresa Washington Luiz Ferreira Júnior, microempresa. Dada a relevância da matéria, com o fulcro no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, professora Germínia Dolce Venturoli, prefeita municipal.
Consultamos o plenário se considera presente esse projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, estamos submetendo à apreciação dessa Egrégia Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Esporte Clube Corinthians de Araçatuba, objetivando incentivo e apoio ao esporte local. É público e notório que o esporte, no modo geral, constrói cidadania e, dentro das possibilidades do governo municipal, temos feito um grande esforço para utilizar o esporte como instrumento de política pública voltada à educação e à promoção da saúde. Solicitamos que seja a matéria em baila apreciada dentro da urgência possível, conforme nos faculta pelo artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Araçatuba. Atenciosamente, professora Germina Dolce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário se considera presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei do Legislativo. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Ministério do Exército, Comando Militar do Sudeste, Tiro de Guerra 02010, Araçatuba, São Paulo, objetivando auxílio nas campanhas de combate à dengue e à leishmaniose no município. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Ministério do Exército, Comando Militar do Sudeste, Tiro de Guerra 02010 de Araçatuba, São Paulo, nos moldes da minuta a ser elaborada, objetivando auxílio nas campanhas de combate à dengue e à leishmaniose no município. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sidney Giron, vereador PPB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina Sebastiana Soares Possari a Rua 5, localizada no Jardim das Oliveiras. Artigo 1º. Fica denominada Sebastiana Soares Possari a Rua 5, localizada no Jardim das Oliveiras. Sala das Sessões, 6 de abril de 99, José Carlos Sanches Hernandes, vereador PFL, e Sidney Giron, vereador PPB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo o seguinte. Item 1. Existem planos deste executivo objetivando a instalação da iluminação pública do bairro Ivo Tosi? Item 2. Em caso positivo, para quando está previsto o início do serviço? Sala das Sessões, José Américo do Nascimento, vereador PSB. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor José Américo do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, ouvinte da cultura, queremos também cumprimentar o nosso deputado estadual, Edson Gomes, aqui presente. Para nós é uma grande alegria termos aqui a essa casa o deputado Edson Gomes, né? Seja bem-vindo, deputado. Bem-vindo e também trazendo alguma coisa para a nossa cidade, que está bem carente e precisa de alguma coisa aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos com esse requerimento solicitando a iluminação do jardim, do bairro, aliás, Ivo Tosi. E eu gostaria de dizer que na semana passada, aqui, inclusive o jornal, a Folha da Região, publicou matérias no jornal, dizendo que
alguém falou lá no bairro Ivo Tosi que seria mentira do vereador que estava apresentando, que estava com abaixo assinado, colhendo a assinatura daquele povo, daquele bairro. Eu gostaria de dizer que nós não somos homens de mentira. Realmente é verdade. Eu afirmo a vocês, o abaixo-assinado está aqui na nossa mão, está apresentando esta casa aqui, através desse requerimento. E temos o seguinte, lá existe 500 residências, nós temos 253 pessoas residentes naquele bairro que assinaram o abaixo-assinado. Então os senhores vejam que realmente aquilo que o jornal publicou não é verdade. O nosso pedido está lá, mais de 15 dias estava correndo no bairro, e por isso nós tínhamos o direito de vir aqui, até mesmo dizer disto que ocorre. Eu quero até agradecer ao Flávio Gilberto, que colaborou lá também bastante com a gente, com esse requerimento, o Gilberto Batista, de Souza, Maria de Lourdes Rodrigues, Adriana Pedro Vieira Rodrigues, Regiane Rodrigues e Tereza Mantovani. Martiano Cirani. São as pessoas que realmente colaboraram com esse abaixo-assinado, e eu fiquei bastante grato com eles, e tenho certeza que esse abaixo-assinado irá à senhora prefeita, e nós queremos ver o que vai acontecer. Outra coisa, o jornal publicou também que realmente vai ser iluminado o bairro. Oxalá, nós queremos que seja mesmo iluminado aquele bairro. Mas eu fiz oficialmente aqui a senhora prefeita, porque depois que eu tiver em mãos aqui a resposta dela oficialmente, é que eu posso dizer ou não se o bairro vai ser asfaltado. Aliás, se vai ser iluminado. Portanto, eu gostaria de deixar bem claro, estamos batalhando pesado nesses 2 bairros, que é o Ivo Tosi e lá o São Rafael. Como até disse, tem o meu amigo Mardegan e outros vereadores que estiveram por lá, sei que está batalhando também. Eu acho que nós devemos dar as mãos, não ter ciúme das coisas e partir para ir nos bairros visitar. Hoje, por acaso, eu estive também lá no São José, no Mão Divina, inclusive fazendo o pedido até para que fosse roçado aquele matagal. Engenheiro Taveira, também, hoje estive com o presidente do bairro e solicitou também esse pedido. Então a gente está andando, está deslocando, está trabalhando no bairro. Então talvez cause alguma ciumeira, que eu gostaria que não causasse ciumeira nesta casa, porque o vereador trabalha. Se o vereador vai ao bairro trabalhar, alguém fica enciumado. Se não vai trabalhar, eu não sei. Eu gostaria de procurar para o deputado Edson, se na Assembleia também existe alguma ciumeira, deputado, que existe também, né? Porque é engraçado isso aí. Se o senhor não trabalha, fala, o deputado não faz nada. Se o senhor vai para a luta trabalhar, o cara fica doendo o cotovelo. É brincadeira, né? Mas eu não tenho problema. Eu, graças a Deus, tenho a cabeça firme nessa casa. Tenho 22 anos dessa casa, com muita honra aqui. Eu acho que eu não devo ficar nem um pouquinho apavorado. E vou sempre, agora dizer, vou sempre a essa tribuna e vou para os bairros, vou apresentar toda semana alguma coisa para o povo. Porque já que alguém está sentindo, porque está doendo. Muito obrigado. Não havendo nenhum vereador mais inscrito. Com a palavra, o vereador Edipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, requerimento bastante oportuno do vereador José Américo do Nascimento, questionando a questão da falta de iluminação no Ivo Tosi. E, por extensão, o vereador Zé Américo citou a falta de iluminação também no São Rafael. O bairro São Rafael, uma das primeiras reuniões políticas que eu fiz, logo após ter ganho as eleições, foi justamente no bairro São Rafael. A questão da iluminação. Aliás, eu considero até uma falha de se entregar conjuntos residenciais sem que esses conjuntos tenham a infraestrutura necessária para o bom viver
dos moradores. E o caso específico do Ivo Tosi, onde os moradores vivem às escuras, vivem comendo poeira, quando chove andando na lama. E está na hora, efetivamente, vereador Zé Américo, da administração pública voltar os seus olhos para a população mais carente, para a população sofrida dos bairros periféricos. E eu cito mais uma vez, principalmente o São Rafael, que é um bairro que está relegado a segundo plano. Já existe, viu, vereador, um projeto. Já existe um projeto de iluminação para o São Rafael. Mas a gente esbarra sempre na mesma desculpa. Falta de dinheiro, falta de verba para implantar a iluminação. Vamos aguardar, vamos pedir para que a prefeita municipal, o mais breve possível, possa dotar o São Rafael e Ivo Tosi de iluminação pública, que é tão necessária para a segurança. Vejam só os senhores, pelos lados do Hilda Mandarino e Ivo Tosi, recentemente aconteceram 2 casos de estupro. E é claro que os marginais acabam se utilizando da própria escuridão para praticar os seus intentos. A partir da vereador. Vereador Zé Américo, uma parte eu lhe concedo. Então, nós sabemos que existe projeto. Existe o projeto já, mas esse projeto foi até a CPFL, foi feito, eu fui lá na prefeitura há poucos dias, ele foi realmente feito o orçamento, mas não foi pago. Até o prefeito falou, a da Gemina falou que não tinha sido pago, porque não tinha condição. Mas tornou voltar, pediu o projeto, e parece que agora vai ser pago, se Deus quiser, para que tenha essa iluminação naquele bairro. Mas é importante que a gente venha aqui, como você está subindo aí, falar para que o povo ouça também, e dar ciência daquilo que nós estamos fazendo nesta casa. Obrigado, nobre vereador. Ok, vereador. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo nenhum vereador inscrito, o requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o requerimento de autoria do vereador José Américo Nascimento, vereador PSB. Senhor presidente, considerando notícias veiculadas na mídia do país de que o governo federal, além de pretender reduzir sensivelmente os valores das verbas repassadas às APAES, associações de pais e amigos dos excepcionais de todo o Brasil, também poderá extinguir as isenções existentes sobre os recursos financeiros arrecadados por essas entidades. Causou profunda preocupação e comoção, pois, se concretizadas, poderá comprometer seriamente o incansável e árduo trabalho desenvolvido pelas APAES. Considerando que o corte de repasses das verbas e a tributação de recursos financeiros poderá provocar uma cadeia de falências dessas entidades que não visam fins lucrativos, mas tão somente buscam meios de desenvolver um semelhante nosso à vida normal, considerando que os repasses de verbas que chegam às APAES, oriundos do governo federal, não refletem nem parte das reais necessidades das associações, sendo necessário a participação de abnegados cidadãos que, através do trabalho voluntarioso, buscam levantar recursos para a sua sobrevivência, considerando correspondência enviada a esta Casa de Leis pela Câmara Municipal de Mogi Guaçu, solicitando nosso incondicional e irrestrito apoio a requerimento apresentado pelo nobre vereador José Antônio Pirituba de Souza, e que trata do assunto aqui contido, considerando que, coincidentemente, no último final de semana, todos os integrantes desta Casa de Leis, irmanados com outras forças vivas da nossa cidade, tivemos a grata satisfação e prazer de trabalhar em prol da APAE de Araçatuba, numa clara demonstração de que esta nobre causa será sempre de todos os araçatubenses. Requeremos, ouvido o plenário da forma regimental, seja oficiado ao excelentíssimo senhor presidente da República, doutor Fernando Henrique Cardoso, no sentido de sensibilizá-lo com a nobre causa desenvolvida nas APAES, solicitando-lhe respeitosamente que reveja
o posicionamento da Secretaria Nacional de Assistência Social e do Ministério da Fazenda para que, respectivamente, pelo menos mantenha os valores até então repassados, sem nenhuma redução de numerários, e que também não ocorra nenhuma tributação sobre os recursos financeiros arrecadados por essas entidades. Requeremos ainda o encaminhamento de cópias desta proposição, solicitando o apoio ao ilustríssimo secretário nacional da Assistência Social, ao excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, assim como aos líderes dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional, ao representante da nossa região, deputado federal, Dr. Jorge Maluli Neto, à Câmara Municipal de Mogi Guaçu e à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Araçatuba. Sala das Sessões, Sidney Girão, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Sidney Girão. Senhor presidente, senhores vereadores, meu nobre deputado Dr. Edson Gomes, meu companheiro de partido do PPB, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. Rapidamente, aproveitando a oportunidade, a gente gostaria de parabenizar o presidente dessa casa e os vereadores, e muito em especial a todos os funcionários pelo brilhante trabalho realizado ontem na Feira da Pai, onde de forma bastante voluntariosa todos estiveram lá e colaboraram, e realmente dando um exemplo de civilidade e de amor ao próximo. Realmente de parabéns, muito em especial, repito, aos nossos funcionários que se desdobraram e fizeram realmente uma grande festa dentro daquilo que fosse possível, né? Então a gente trata desse assunto da PAI, infelizmente nem todas as notícias são boas, e a gente toma conhecimento através da imprensa de que o governo pretende reduzir sensivelmente algumas verbas que já não são suficientes para manter essa entidade, mas o governo federal pretende cortar e diminuir ou repassar até para o governo do estado essa atribuição que até então tinha sido feita pelo governo federal. Tivemos informação também de que o governo pretende tributar todos aqueles recursos sobre os valores arrecadados pelas APAES, que até então era isenta de todos, né, de todo quanto é tipo de tributo. Então a gente lamenta muito, a gente sabe da luta dessas entidades, não só da APAE, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, como da Ritinha Prates e outras entidades afins. Nós não acreditamos, nós achamos que seja justo a tributação e a diminuição desses valores. Então a gente apela aqui para a sensibilidade até do nosso presidente da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso, para as lideranças no Congresso Nacional, para o senhor presidente, o secretário nacional da Assistência Social, ao ministro da Fazenda, enfim, todas as forças vivas no mundo político aí, para que realmente se sensibilize e que não haja qualquer alteração. Se possível, que venham novos recursos para a nossa PAI e para a nossa Ritinha Prates, e não tirar o pouco que nós já recebemos, e ainda com essa tributação que, a nosso modo, é bastante injusta. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo nenhum vereador inscrito, o requerimento está em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Então vai, peraí. Não. Senhor presidente, considerando que esta Casa de Leis aprovou, no dia 22 de fevereiro de 99, requerimento de nossa autoria, cujo objetivo principal era o questionamento da cobrança ilegal dos serviços de pavimentação asfáltica, disciplinados pela Lei Municipal 4599/95, considerando que cópia deste requerimento foi enviada ao Ministério Público no dia 25 de fevereiro de 99, conforme cópia do protocolo anexo, do qual, até a presente data, não recebemos nenhuma informação acerca dos procedimentos adotados. Requeremos, ouvido plenário na forma regimental, seja oficiado o Ministério Público, solicitando que nos informe
Quais as providências que foram tomadas em relação ao requerimento 32/99? Sala das Sessões, Antônio Carneiro da Silveira, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Isaltino Crescêncio, ocorrido no último dia 11 de abril, aos 60 anos de idade, considerando que o senhor Isaltino Crescêncio deixa a esposa, a senhora Maria Julieta Crescêncio, e os filhos, Adalberto, Ana Lúcia, Marinilza, Rosimeire, Sinésio e Marcelo, requeremos, ouvir o plenário na forma regimental, que seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento do senhor Isaltino Crescêncio, ocorrido no último dia 11 de abril de 99, aos 60 anos de idade, e que deste nosso ato seja dado ciência à família enlutada, à rua Compositor Goiá, número 95, Vila Aeronáutica. Sala das Sessões, Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador PL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Ana Maria Fernandes, ocorrido no último dia 5 de abril de 99, aos 80 anos de idade, considerando que a senhora Ana Maria deixa aos filhos Josias, Epaminondas, José, Maria, Vicência e Dorvalina, considerando que o falecimento da senhora Ana Maria entristeceu grande parte de nossa comunidade, pois era pessoa muito querida e conhecida, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Maria Fernandes, ocorrido no último dia 5 de abril, e que deste nosso ato seja dado ciência à família enlutada, Rua São Fidélis 754, bairro Paraíso. Sala das Sessões, Mário Mardegan, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente, passamos para o pequeno expediente. Com a palavra os seguintes vereadores, que poderão falar por até 15 minutos ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Vereador Tadami Kawata, Valério Cambuí e Antônio Carneiro Silveira. Solicito ao vice-presidente desta casa, vereador Edivaldo Antônio dos Santos, para que assuma a presidência desta casa. Com a palavra o vereador Tadami Kawata. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, primeiramente queremos cumprimentar o nobre deputado estadual Edson Gomes pela sua vitória na última eleição. Temos a certeza que Vossa Excelência fará jus representando a nossa região noroeste na Assembleia Legislativa, reivindicando a melhoria através dos projetos para a nossa região. Nosso muito obrigado pela presença nesta noite. Nesta oportunidade, em nome da Câmara Municipal de Araçatuba, nós queremos agradecer aos senhores vereadores, aos funcionários, às empresas Nestlé, Et Parmalat, a empresa Eduardo Fernandes, Livraria Impérios, Alto Poço Apolo, Celso Riva Decorações e o Buffet Americano, assim como o conjunto musical Talismã, através do Valdir e do Valcir, que participaram ontem e apresentaram ontem o nosso jantar em prol da APAI. Nós, nessa oportunidade, queremos agradecer a todos da comunidade que nos prestigiaram com o jantar, que temos a certeza foi um sucesso absoluto, e não podemos deixar de agradecer nessa oportunidade os senhores vereadores,
e os funcionários desta casa pelo brilhante desempenho na venda e também na colaboração espontânea dada ontem à noite no Recinto de Exposição Clima de Almeida Prado. A todos, o nosso muito obrigado. Temos a certeza que nas próximas realizações desta Câmara, em prol das entidades beneficentes de Araçatuba, contaremos novamente com o apoio de todos os senhores. É o que nós temos a dizer e passaremos a palavra por 5 minutos ao vereador Avelino Aparecido Rocha. Antes convidamos o vereador Tadami Cavata a reassumir os trabalhos dessa casa. Com a palavra o vereador Avelino Aparecido Rocha, que terá 5 minutos. Boa noite a todos os vereadores. A Câmara hoje se sente muito honrada com a presença do deputado Dr. Edson Gomes, eleito pela região de Ilha Solteira, de Pereira Barreto, mas faço questão também de que ele saiba que Araçatuba conta com o apoio dele, como um político eu sei que ele é, e contamos com esse apoio constantemente. Aos ouvintes da Rádio Cultura, e aqui eu gostaria até, se me permite, o deputado Edson Gomes, estender um convite que foi feito e que é, eu sei, sabedor da iniciativa dele, preocupado com a hidrovia Tietê-Paraná. Ele que também, juntamente com outros deputados, subscrevem a um convite da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estendendo a toda esta Câmara, para que no dia 15, às 16 horas, no auditório Teotônio Vilela, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a rua, ou avenida Pedro Álvares Cabral, 201, no Ibirapuera, para que uma reunião primeira de uma série de muitas que acho que teremos, os deputados Carlos Zaratini, deputado Edson Gomes e o deputado Roberto Moraes convidam as pessoas interessadas para esta reunião, que será no próximo dia 15, às 16 horas, na Assembleia Legislativa, e que contará com secretários, diretores. Em especial aqui podemos citar aqui o doutor Antônio Carlos de Mendes Tame, doutor Antônio Jamil Cury, doutor Paulo Sérgio Almeida Leite, que é prefeito de Jaú, doutor Joaquim Carlos Riva, que é diretor da hidrovia da CESP, doutor Hildo Sauer, coordenador do programa Interunidade Pós-Graduação da USP. A Cooperida estará presente também, em nome do Carlos Farias, e ao secretário-geral do Sindicato dos Energéticos de Estado de São Paulo, Arthur Henrique da Silva Santos. Portanto, pela coincidência e pela importância da visita do deputado Edson Gomes, a Câmara se coloca à sua disposição e estamos, inclusive, hoje colocando a plenário uma comissão, um projeto que cria a comissão para o acompanhamento da privatização da CESP. E inclusive, temos uma notícia hoje aí de que o secretário de Energia, Tourinho, negou, inclusive, a privatização da Chesf em relação às duas barragens que existem lá, por problemas desses que nós estamos levantando na região, porque foram ignorados o aproveitamento dos recursos hídricos da região. E é de bom tamanho essa iniciativa do senhor, e a Araçatuba conta com isso, e nos demais casos também. Muito obrigado e obrigado pela presença. Próximo vereador faz uso da palavra, o vereador Valério Cambuí. Desiste. Próximo vereador, Antônio Carneiro Silveira. Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros dessa Casa de Leis, público aqui presente, ouvintes da Rádio Cultura, nosso deputado Edson Gomes, que já foi prefeito lá na minha terra natal, Pereira Barreto, e pessoa a qual nós prezamos muito. O
que me traz aqui é um problema que atinge todas as cidades brasileiras e até no mundo inteiro, talvez com menor intensidade nos países de primeiro mundo, mas no Brasil, e especificamente em Araçatuba, o problema do menor de rua, o menor infrator, o menor que está fora da sua casa, buscando alguns trocados, até mesmo para auxiliar na renda familiar, e aqueles que conseguem os trocados para comprar a droga. Isso acontece todos os dias. Araçatuba ainda não tem uma atividade específica que possa inibir, que possa diminuir, inclusive, essa situação esdrúxula que existe. Que a cada dia, dado a situação econômica do país, cada vez mais difícil, atingindo principalmente a população de baixa renda, o desemprego que aí campeia solto pelas medidas não acertadas do governo federal, nós temos, então, essa situação cada vez mais gravosa. Não há lar que resista à falta de dinheiro. A família estruturada de hoje, sem dinheiro, sem emprego amanhã, ela desestrutura, ela se partilha, e os menores são os que mais sofrem. Organizamos aqui uma entidade que trata do projeto de reinserção social de crianças e adolescentes de Araçatuba. Um trabalho difícil, um trabalho quase que subterrâneo, porque ninguém vê, que é feito normalmente às noites, através dos educadores de rua, e que tem, aliás, que não tem a colaboração dos poderes públicos, porque é uma ONG, uma organização não governamental, e essas coisas geralmente a gente não consegue mesmo recurso. Por uma felicidade divina, nós tivemos informações de uma organização italiana, que é a AIB, Associação Italiana de Bambinos, que trabalha AIB, que trabalha com adoção internacional, mas uma adoção de uma forma diferenciada. Eles não têm como primeira missão levar as crianças brasileiras para a Itália ou para a Europa. Eles, como prioridade, é investir na família e fazer com que a criança fique no seu lar. Então, eles, através do sistema de adoção e até mesmo que eles chamam daqueles pais que são empresários italianos e europeus que investem em famílias que têm esses problemas dos menores. Nós apresentamos nosso projeto a essa associação e tivemos o prazer de receber a notícia de que esse projeto foi aprovado. E no dia 18 estaremos recebendo aqui no Brasil o presidente da AIB, cujo representante local é o Giovanni Baldan, aqui em Araçatuba, e que vai adotar exatamente a nossa entidade. E com essa adoção, nós poderemos fazer um trabalho bem mais efetivo com as crianças de rua ou as crianças que estão na rua. De rua, aquela que não volta mais para casa, e praticamente 100% delas já estão envolvidas com drogas, principalmente o crack. As crianças que estão na rua são aqueles que vêm, fazem aqueles biscates, que pegam aí o troco para olhar o carro e acaba ajudando com a família em alguma coisa. E quando não leva o dinheiro para casa, leva lá uma coça da mãe, do pai, dos irmãos, porque não arranjou nada. Então, esse é o trabalho, é o público-alvo da nossa entidade.
E agora, graças a essa associação, né, esse intercâmbio que vamos fazer com a AIB, e aqui também já vai um elogio aí ao círculo italiano, do qual faz parte o Giovanni Baldan, e que deu uma mão muito forte para que a gente pudesse apresentar esse projeto e o projeto ser atendido pelos italianos. No estado de São Paulo foram 3 projetos aprovados, 2 aqui em Araçatuba, o da nossa entidade, a do pastor Almir, e uma Dom Orion lá de Guararapes. Então, para nossa satisfação, os projetos aprovados no estado de São Paulo estão aqui em nossa região. Falava agora com o nosso amigo Normanha, que está envolvido diretamente no City Escola, que no nosso projeto envolve, inclusive, investimentos para um ponto de apoio para a gente pudesse aí atrair as crianças e oferecer a elas alguma coisa. Olha, o City Escola já tem isso. Num país de miséria que nós vivemos, não podemos nos dar ao luxo de ter unidades paralelas. É muito melhor a gente somar esforços, né? Então, a nossa entidade, juntamente com o City Escola, junto com o governo municipal e outras entidades afins, para que a gente possa desenvolver um trabalho que tenha resultado. Eu acho que uma criança que você reinserir no lar, já valeu a pena fazer isso. É um trabalho difícil, de resultados lentos, mas que é preciso alguém pegar isso para fazer. E estamos fazendo, né? E isso traz uma satisfação muito grande para todos nós. Então eu quero, desde já, dizer ao Normanha que a nossa intenção é essa, a gente juntar exatamente com o City Escola, que é aquele ponto de apoio que nós precisamos para oferecer alguma coisa, algo mais, algum atrativo. Porque é exatamente aquela briga entre o que a rua oferece e que nós oferecemos. Onde for mais interessante, ele vai, né? E hoje nós estamos perdendo aí de 10-0. Nesse mesmo sentido, já discutimos isso junto com o Executivo Municipal, que é a construção aqui em Araçatuba do mini internato da FEBEM. É uma questão polêmica, mas que é preciso. Rio Preto já construiu, Ribeirão Preto. O que eles pretendem é descentralizar aquela FEBEM em São Paulo, que é uma fábrica de bandidos, né? Que até hoje acho que ninguém saiu dali com boas intenções. Os resultados são altamente negativos, dado a grande aglomeração de menores infratores, é descentralizar e só aceitar menores da região. Não pode ter menores de outras regiões. Isso favorece que a família que esteja mais perto, né, para visitar nos fins de semana as crianças. Isso no trabalho com essas crianças, com esses adolescentes, é muito importante e traz resultados positivos a presença, então, mais próxima da família nesse trabalho. Então, estaremos discutindo no dia 15, aqui em Araçatuba, exatamente isso com o pessoal da FEBEM, São Paulo, a construção aqui, em definitivo, do mini internato da FEBEM. Vamos discutir local, né, porque ninguém já tem aquela situação de que ninguém quer cadeia ou presídio ou esses internatos próximos da sua residência. Então, nós estamos estudando aí um local que seria na Fazenda do Estado, longe do City Escola, que é uma fazenda que nós sabemos tem 64 alqueires, tem área à vontade, né, para que a gente possa também atender parte desse projeto, que é a questão do menor infrator. Nós, só para ter uma ideia, este ano já encaminhamos à FEBEM 16 adolescentes. São José do Rio Preto, que é uma cidade bem maior que a nossa, apenas 4. Porque lá um grupo de empresários assumiu um trabalho onde faz o que nós estamos pretendendo fazer, eles já estão fazendo, né?
nessa reinserção. Então, eles já estão também bem na frente de nós, uma cidade maior, e o número de adolescentes internados na FEBEM é bem menor. Nós, o ano passado, fomos os campeões em encaminhamento de menores infratores para a FEBEM. Nós precisamos parar com isso. Quando eu digo, não é só Araçatuba, a região de Araçatuba, ela é a campeã em encaminhamento de menores para a FEBEM, que não saem de lá corrigidos. Infelizmente, é um projeto falido e que não tem dado os resultados esperados. Aliás, o resultado contrários, negativos. Todo jovem que retorna da FEBEM, ele, quando chega em sua cidade de origem, ele se agrega a bandos, a quadrilhas, a grupos, para começar aí, então já o crime numa região, numa forma já mais adiantada. Os resultados estão sendo altamente negativos. E eu acredito que essa descentralização que está sendo proposta e já está sendo efetuada a nível de algumas cidades, tem trazido resultados positivos. É o que nós tínhamos a dizer, senhor presidente, nesse momento. Agradecemos aos nossos colegas por ouvirem com atenção as nossas considerações e uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura. Encerramos assim o pequeno expediente desta 11ª sessão ordinária. Passaremos agora à ordem do dia. Primeiro item. Discussão única do projeto de lei número 030/99, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra no Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, composta dos lotes 1 e 2 da quadra B, a empresa Supergasbras, distribuidora de gás S.A., destinada às suas instalações. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham e pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A Comissão de Finanças dará parecer favorável ao projeto. Não. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 030/99, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra no Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, compostos dos lotes 1 e 2 da quadra B, a empresa Supergasbras, distribuidora de gás S.A., destinada às suas instalações. Segundo item, discussão única do projeto de lei número 031/99, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a alienar ações de propriedade do município junto à telefônica. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opinam pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A Comissão de Finanças dará parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 031/99, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a alienar ações de propriedade do município junto à telefônica. Terceiro item. Discussão única do projeto de lei número 032/99, de autoria do Executivo Municipal. Denomina Centro de Lazer Emília
Pesica Ruas, a rua de lazer proprietada entre as ruas José Caetano Ruas, Almir Rodrigues Bento, Naur Antônio dos Santos e Domingos Mungo, no Jardim América. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão, pela legalidade do projeto de lei. É, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Pela legalidade, assinam Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 032/99, de autoria do Executivo Municipal. Denomina Centro de Lazer Emília Pesica Ruas, a rua de lazer projetada entre as ruas José Caetano Ruas, Almir Rodrigues Bento, Naur Antônio dos Santos e Domingos Mungo, no Jardim América. Quarto item. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 006/99, de autoria do Executivo Municipal. Altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Araçatuba, estabelecida pela Lei Complementar número 004, de 26 de abril de 94. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 10ª sessão ordinária, realizada em 5 de 4 de 99. Não. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, a prefeita de Araçatuba, em boa hora, manda a esta casa um projeto de lei para mudar. Eu estou rindo pelo seguinte: o projeto não pode nem estar aqui, senhor presidente. O projeto é apócrifo. Ele veio sem assinatura. Então, esse processo não pode nem ser recebido, ele não tem legitimidade. Eu já falei isso aqui uma vez, estou repetindo hoje. Como a Comissão de Justiça não recebe o original, nós não sabemos do projeto. Então, eu dou parecer em cima de uma xerox. Esse projeto não pode ser discutido, senhor presidente. Eu peço que ele seja retirado da pauta. Acatando a sugestão do vereador Nelson Reis Alves, nós retiramos esse projeto. Não, senhor presidente, pela ordem, eu queria que a Câmara Municipal fiscalizasse as matérias que entram na Câmara. Não é a primeira vez que está acontecendo isso. Porque nós não podemos dar parecer no projeto, tramitar por todas as comissões, ser incluído na pauta e chegar aqui o projeto não poder ser discutido. Isso é brincadeira. Nós temos aí 50 funcionários na Câmara. Alguém tem que manusear isso aí e ver se está completo o projeto. Com a razão, vereador Nelson Reis Alves, nós vamos encaminhar, então, à assessoria legislativa desta casa para as devidas providências. Quinto item. Primeira discussão para a lei complementar número 004/99, de autoria do Executivo Municipal. Revoga e altera o dispositivo da Lei Municipal 3774, de 28 de setembro de 92, da Lei Municipal número 3826, de 4 de dezembro da outras providências. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei complementar é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacionais e jurídico formal. Decisão da comissão, pela legalidade do projeto de lei complementar. É ao meu parecer. Jaime José da Silva, relator.
Acompanham pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A Comissão de Finanças dá parecer favorável ao projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das emendas apresentadas. Projeto de Lei Complementar 4/99, emenda número 2 ao artigo 2º. Emenda supressiva. Suprima-se o artigo 2º do Projeto de Lei Complementar número 4/99, renumerando-se os seguintes itens, os artigos seguintes. Sala das Sessões, 12 de abril de 99, Nelson Reis Alves, vereador PPB. Emenda número 1 ao artigo 3º, emenda substitutiva ao artigo 3º do Projeto de Lei Complementar 4/99, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O funcionário ou servidor que na data da publicação desta lei complementar estiver no exercício de cargo provido em comissão e nele permanecer até que se complete o interstício de 5 anos ininterruptos, terá direito a todos os direitos e vantagens pecuniários desse cargo. Sala das Sessões, 9 de abril de 99, Hélio Correia, vereador. Esse é o seu. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui um dos vereadores que pediu a remessa desse projeto à Câmara Municipal. Assumo inteira responsabilidade por isso. O município, se continuar a incorporar vencimentos de servidores que ocupam cargo de confiança, daqui pouco tempo, não vai arrecadar para pagar o funcionalismo. Essa incorporação tem que ser aprovada. E nós temos que fazer, nesta casa, uma outra estrutura administrativa para a Prefeitura Municipal. Eu entendo que cargo de confiança deva ser secretário e diretor. Os demais cargos de chefia de serviço e de chefia de divisão deve ser cargo de carreira. O funcionário que tiver merecimento vai ocupar esse cargo, vai exercer essa atividade. E não há necessidade de se fazer um gasto tão grande. Vejam bem, no Estado, um escrivão de polícia ganha um inicial de mais ou menos R$1.000. Para ocupar um cargo de chefia de seção, ele ganha 10% a mais do que ganha o escrivão normal. Nós não podemos triplicar o salário por causa de uma chefia de serviço, ou quadriplicar o salário por causa de uma chefia de divisão. Não tem cabimento isso. Nós temos que racionalizar o gasto do dinheiro público. Ou então nós vamos arrecadar, pagar o funcionalismo, e obra, atendimento à saúde, atendimento à educação, nós não vamos poder fazer. Nós estamos vendo aí, no nosso cotidiano, as filas no pronto-socorro municipal, o atendimento no PAS, que está precário. Quem quiser que vá dar uma olhada. Vai agora à noite aí no pronto-socorro, verificar a fila de pessoas. Não são indigentes, não. É pessoa que paga o Sistema Único de Saúde e que não recebe a contraprestação de serviço. Nós temos que deixar o dinheiro para esse atendimento, para os deveres do município. O que é dever do município? O que é direito do cidadão? A saúde é uma delas, a educação é outra, a segurança é outra. E nós temos que atender pelo menos essas três. Isso é dever nosso, isso é dever do poder público. Bom, apresentei uma emenda supressiva ao artigo 2º do projeto. Por quê?
porque essa parte nós não pedimos para mandar. E acho que nenhum vereador lá pediu isso. Aproveitou-se a reformulação essa mínima reestruturação administrativa para se revogar o artigo 2º da Lei Municipal 3.826, de 4 de dezembro de 92, que é o Estatuto do Funcionário Público Municipal. O que diz o artigo 2º? O artigo 2º. É o que dá a licença ao presidente do sindicato dos servidores públicos municipais, a licença remunerada, para ele poder atender o sindicato. Ora, dar afastamento sem vencimento é querer que o cidadão vá trabalhar de graça. Se não der o afastamento remunerado, vai impedir o cidadão de exercer essa atividade em favor do funcionalismo. Nós não podemos colocar vindicta nisso aí. Nós não podemos pretender que se dê o troco a alguém. Quando se faz uma lei, não é para o fulano que está ocupando o cargo. Quando se faz uma lei, é para o cargo, que hoje é ocupado por um, amanhã será por outro, depois de amanhã por outro. Nós não podemos personalizar os cargos. Eu não posso, porque sou contra ou porque recebi uma ofensa do presidente do sindicato, embora prefeito, querer dar o troco no cidadão agora, obrigando que ele volte à sua atividade, deixe o cargo ou vá trabalhar de graça, e a sua família perecer. Nós não podemos concordar com isso. Esse apelo eu faço aos senhores. Nós estamos pretendendo que os servidores públicos municipais tenham o seu sindicato com representatividade, que tenham o seu presidente com autonomia para escutar o servidor, para levar as suas reivindicações, que tenha liberdade de fazer isso. Sabe, a democracia tem que dar esse direito ao cidadão, é o mínimo que se pode fazer. Podemos discordar de todas as ideias dele, mas ele tem que ter o direito de reivindicar. E essa é a única forma. Não vamos dar o troco no cidadão, porque ele foi o autor de um pedido de impeachment contra o prefeito. Não é hora de fazer isso. Eu peço aos senhores que examinem com profundidade isso que eu estou dizendo. Posso não estar colocando bem as palavras, mas queria que os senhores analisassem e vissem. É uma categoria profissional. O vereador Valério Cambuí já exerceu atividade em sindicato. O vereador Antônio Edivaldo Costa. Vocês imaginem se for sofrer perseguição o presidente de uma entidade representativa de classe. Nós não podemos permitir isso. Então, eu apresentei essa emenda revogando essa pretensão da senhora prefeita, suprimindo o artigo 2º do projeto que ela enviou a esta casa. Com todo o respeito que tem a senhora prefeita, eu acho que ela errou. Não é o momento de se dar o troco para ninguém. E os servidores têm que ter um presidente com autonomia para poder reivindicar sem sofrer pressões. Esse é o apelo que eu faço aos meus colegas vereadores. Muito obrigado. Próximo vereador faz uso da palavra, vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, meus caros colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. Li ontem, estou relendo hoje, matéria especial do Estado de São Paulo. Retrata a situação a que chegou o poder público na cidade de São Paulo. Comprometidos com a marginalidade, com o roubo do dinheiro público, com uma série de mazelas que nós questionamos todos os dias. Na rua, nos bares, no nosso local de trabalho, com o amigo da esquina, e nunca aparece o responsável. O funcionalismo trabalha pouco, ganha muito em alguns cargos. Os que trabalham mais, ganham nada. Os que executam, ganham nada, e está cheio de marajá para todo lado. É isso que nós dissemos.
É sempre esse o posicionamento que nós tomamos. Chegou a hora de verificar se o nosso posicionamento só tem relevância quando os interesses dos outros estão em jogo, ou se realmente essa posição de ser contra o excesso de salário no funcionalismo público é realmente um compromisso ético dos representantes dessa casa. O que está em votação aqui hoje não foi fácil de vir aqui, de atingir esse estágio, como bem disse o vereador Nelson Reis Alves, foi por obra dele, e me incluo nesse esforço conjunto de conseguir esse projeto, acabando com a legislação básica que fabrica os marajás da Câmara, da Prefeitura, do DAIA e por aí afora. Que tem, e todo mundo sabe que tem. E não adianta discutir. Não é porque o meu foi prejudicado, ou do A, ou do B, ou do C. Nós temos que eliminar essas questões pessoais. E responsabilizar. Encontrar responsáveis. A grande pergunta que a população deve se fazer é a seguinte: de quem é a responsabilidade pelos altos salários na administração pública? É isso que a população pergunta. E eu respondo: dos políticos, principalmente dos legislativos, que aprovaram as leis que criaram os marajás. Somos nós mesmos o responsável, entre aspas nós, porque eu não participei de nenhuma legislatura ainda. Mas quem aprovou a lei é responsável pelos marajás que estão aí. Quem vem aprovando a lei ao longo do tempo são os responsáveis pelos marajás. Não adianta fugir do pau. Tem que assumir a responsabilidade, firmar a posição. Não adianta criticar lá fora. Aqui dentro é que é a hora de decidir, porque o povo não quer saber de palavras vãs, quer saber de ações. Quem é contra o estabelecimento de altos salários no poder público, está na hora de se posicionar. A lei está aí. Nós falamos sempre em superfaturamento de obras. Esquecemos o, entre aspas, superfaturamento de salários. É um absurdo as mordomias que se dão, quanto menor é o órgão público. Quanto menor o órgão público, a mordomia está aí. Está aí o Tribunal de Contas. Um absurdo. Beira o ridículo. Os salários que são pagos para esse pessoal. Para quê? A população nem sabe o que é e o que existe. Foram criados com o propósito de servir de órgão auxiliar do legislativo para fiscalizar o executivo. Cumpre essa função? Se cumprisse, São Paulo não estava do jeito que está, a capital. As administrações desastradas que tiveram aí de vários governadores não teriam passado como passou. Então não tem isenção também. Até porque a forma de nomeação são nomeados pelos próprios políticos, pelos governadores. Quer dizer, o governador nomeia o pessoal dos tribunais de contas para fiscalizar o próprio executivo como órgão auxiliar do legislativo. Um verdadeiro absurdo que ninguém tem coragem de falar e que é preciso falar. Está aqui o nosso nobre deputado, Sua Excelência Edson Gomes, me perdoe o lapso de memória, não ter citado inicialmente. Sua presença nessa casa muito nos honra. Está aí o deputado que pode levar essa mensagem à mais alta hierarquia política, questionando esse fato. Porque todo mundo sabe que está cheio de marajá lá, recebendo altos salários e encargos vitalícios. Onde é que nós vamos parar com essa situação de descalabro? Cada um tem que fazer a sua parte. Quando se nos apresenta um projeto como este, é indispensável que ele seja aprovado. Porque votar contra significa exatamente o seguinte: concordar com a situação que se encontra aí, de se possibilitar a fabricação de marajás. Fabricação de marajás aqui na Câmara, a fábrica de marajá no DAIA, a fábrica de marajá na Prefeitura, tem por base essa legislação que não caiu do céu. Foi aprovada legalmente. Os maiores responsáveis é o Poder Legislativo, porque é ele que votou a lei. Então não adianta fugir disso. Agora está aí a oportunidade de se redimir. O projeto está aí. Nós precisamos acabar com esse negócio de incorporar. Não existe isso em nenhuma empresa. Como foi o negócio do cartão branco? Que história é essa de cartão branco? Isso é facilitar a preguiça, é facilitar a vagabundice. E não é isso que o povo espera da maioria do funcionalismo público?
E não é isso que a maioria do funcionalismo público pretende? Pretende ser remunerada dignamente. A maioria que ganha pouco. Nós não podemos nos fechar num grupo de políticos, decidir quem é que vai comer o filé, enquanto os outros passam fome. Chegou a hora de cada um assumir posição. E eu até pediria aos colegas que quem fosse contra, viesse aqui na tribuna, como eu, como veio o doutor Nelson Seisal, como veio os outros, defender o seu ponto de vista. Porque não é normal, num assunto tão importante, que se vote ali encolhidinho e não justifique por que é que um projeto de lei sério como esse não mereceu o voto por sim. É preciso que venha aqui explicar. Com relação ao... Quantos minutos eu tenho, por favor, senhor presidente? Com relação ao cargo de presidente do sindicato dos funcionários. Vamos votar contra nesse primeiro turno de votação. Vamos avaliar se é realmente necessário que ele fique o dia todo à disposição do sindicato. Da mesma maneira que se aperta aqui, tem que se apertar lá. Se comprovar-se a necessidade de que ele fique durante todo o expediente à disposição do sindicato para cumprir as suas obrigações, face ao sindicato, nós vamos trabalhar no sentido de que seja aprovada a emenda nesse sentido. Caso contrário, nós vamos propor uma emenda que ele seja liberado meio expediente, 2 horas, sei lá, depende da necessidade, do que é que ele faz no sindicato, quais são as suas atividades lá, se realmente ele precisa ficar o dia todo, o mês inteiro, única e exclusivamente à disposição do sindicato e recebendo do poder público. Porque isso também precisa ter medida. Toda vez que o dinheiro público sai dos cofres para pagar algum serviço, é preciso se questionar qual é o retorno? É justo que se faça assim? Porque o dinheiro não é nosso. O dinheiro é do povo. E quem compra um grão de arroz quebrado no mercado está pagando imposto para sustentar tudo isso que está aqui. Quem é que não recebeu pressão? Quem é que não recebeu questionamento? Todos nós recebemos. Mas nós precisamos ter coragem de enfrentar qualquer posicionamento contrário para justificar o que tem que ser feito com justiça. Se precisar o dia todo, que seja o dia todo. Fica à disposição do sindicato. Nós vamos trabalhar para aprovar a emenda favorável. Se precisar meio expediente, vai ser só meio. O necessário para que ele garanta o trabalho necessário no sindicato, independente do sindicato. Permite uma parte, não? Pois não, excelência. Não, vereador, eu entendo o seguinte, o que se questiona aí não é meio expediente ou 2 horas, o que se questiona aí é a independência do servidor que ocupa o cargo de presidente. É isso que é questionável. Porque não adianta eu ter um servidor sob a minha batuta no exercício do cargo dele. E sai de lá, eu vou ter independência para exercer o mandato de presidente do sindicato? Não vou. Não pode barganhar com cargo, que pode existir. Ele que trabalhe corretamente, que não vai ter perseguição. Não, tem. Problema nenhum. Vereador, cumpra a obrigação dele no poder tem. público municipal. Tem, infelizmente tem. Cumpra no sindicato. Infelizmente tem. Mas eu já vi guarda ser jogado para trabalhar lá no Rio Tietê à noite. Eu já vi guarda para trabalhar lá dentro do cemitério, porque não concordou, porque criticou. Porque é lícita a determinação? Excelência. Se é lícito, ele tem que ir. É não importa qual foi a motivação. Só é lícito. Pode ser exemplar o funcionário. Vai prevalecer sempre a ordem do Isso por enquanto nós não podemos mudar, excelência. Vou dizer para o senhor por quê. Nós não mudamos por causa dos defeitos das pessoas, não é do defeito da legislação. A imperfeição que reina é em função do próprio homem, que é imperfeito. Nós não temos como corrigir a perfeição, então a imperfeição da pessoa através de um decreto, através da lei. Agora, que nós não podemos deixar que fique, para garantir a liberdade, o tipo sindicato pelego, de ficar o dia todo, o mês todo, recebendo do poder público e à disposição do sindicato, não. Ele tem que ficar à disposição na medida da necessidade das atividades dele no sindicato. É essa a nossa posição, nosso posicionamento, e eu pediria aos colegas vereadores que votassem contra todas as emendas apresentadas e aprovassem o projeto na íntegra, do jeito que ele foi proposto. Muito obrigado, senhor. Próximo vereador inscrito, vereador Edmo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, deputado Edson Gomes,
que muito nos honra com sua presença, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, sem querer tirar o mérito do vereador Nelson Reis Alves, eu posso dizer com tranquilidade que eu fui o primeiro vereador a levantar essa bandeira contra a incorporação dos salários. Me lembro perfeitamente em um discurso que eu fiz, ainda na Câmara, na Avenida Brasília, me insurgindo contra a questão da incorporação dos salários. Eu ouvi atentamente os argumentos do doutor Nelson Reis Alves, do vereador Jaime, e vou mais longe. Vou mais longe do porquê que eu sou contrário a essa malfadada incorporação de salários. Porque existem pessoas que, infelizmente, fazem concurso na Prefeitura Municipal para agente de serviços gerais, visando única e exclusivamente ser funcionário público para exercer cargo de confiança. Ele passa no concurso daquele serviço que seria reservado para o trabalhador braçal, que vai carpir o nosso mato, que vai limpar os nossos terrenos baldios. Depois, passa naquele exame que é facinho. É um exame, 2 mais 2 são 4, quem descobriu o Brasil, ou coisa assim. Que para o coitadinho que não tem estudo, é difícil. Mas ele toma esse lugar. Porque ele tem algum curso superior, ele tem um 2º grau. Então ele passa no concurso, já sabendo de antemão que alguém vai sempre estar arrumando um carguinho em comissão para ele. Ele nunca vai pegar na enxada para capim mato. Ele não vai trabalhar coletando lixo. Ele vai ficar naquele carguinho em comissão como funcionário público, aguardando o momento de ver o salário incorporado. E assim vai indo, vai tocando o barco, vai empurrando com a barriga. Então, por isso, tomando conhecimento de algumas pessoas que fizeram isso, tirando do pobre, tirando do humilde, o espaço que a ele seria reservado, e, mediante o malfadado apadrinhamento, que isso a gente sabe que existe na política, se mantém num cargo em confiança como funcionário, agente de serviços gerais. O cargo mais simples existente no quadro do funcionalismo público municipal. A gente lamenta. A questão também colocada pelo doutor Jaime, já partindo para o outro assunto, do presidente do CISEMA, eu vou acompanhar o posicionamento do doutor Jaime. Realmente eu gostei das colocações. Precisa se saber se exatamente há a necessidade. A gente não pode partir do princípio de que haverá perseguição. A gente não pode partir desse princípio. Então, efetivamente, precisamos estudar o caso. Eu vou votar favorável ao projeto da forma como ele está, na forma original, contra as emendas, para a gente estudar melhor e, em segunda discussão, nós poderemos rever o nosso posicionamento. Votando, se for o caso, favorável que o presidente do sindicato tenha o seu salário independente de prestação de serviço da Prefeitura Municipal. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Reservo o meu tempo. Vereador Pereira reserva 6 minutos. Próximo vereador faz uso da palavra, vereador Hélio Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, os nossos cumprimentos ao doutor Edson Gomes, legítimo representante da nossa região na Assembleia Legislativa, e os desejos de Araçatuba e da nossa região, que o senhor possa fazer por nós o que não fizeram na última administração. Incorporação. Dá até a impressão que colocaram fogo na cidade de Araçatuba. É um preceito constitucional legítimo
Eu exerci o cargo de delegado regional de esportes em 4 governos, nas últimas administrações, e tive incorporado ao meu salário 1/10 dos meus vencimentos. E nada mais é do que isso que nós estamos pretendendo dar aos funcionários municipais da Prefeitura Municipal de Araçatuba. Não sou aquele vereador que bem disse aqui o líder da prefeita, Dr. Jaime José da Silva, que é emenda de minha autoria. Sou vereador nesta casa por 4 legislaturas e assino aquilo que faço e dou a cara para bater naquilo que faço. Portanto, a emenda de minha autoria pode ser até rejeitada pelo plenário, que é um princípio básico da votação. Perder, ganhar, é um processo que nós já estamos habituados a ver e a exercer e a enxergar. Mas fico aqui, podemos até ter a nossa emenda rejeitada hoje, mas na próxima segunda-feira vamos ingressar com uma outra emenda, procurando dar a esses funcionários que, se tiverem os seus direitos hoje preteridos por esta casa, tenho plena convicção de que na justiça comum terão o ganho de causa. Pode até ser da forma como dizia o presidente desta casa, o vereador Carneiro da Silveira, o vereador Nelson Reis Alves, de 1/10 dos vencimentos. Mas nós não podemos de forma nenhuma permitir que esses funcionários municipais sejam prejudicados na conquista, que é uma conquista que eles não têm culpabilidade nenhuma. Foi esta Casa de Leis que aprovou, foi esta Casa de Leis que votou e foi esta Casa de Leis que deu a esses funcionários do DAIA, a esses funcionários da Câmara dos Vereadores e a esses funcionários municipais o direito de postular, o direito de receber. Portanto, fica ao critério desse plenário. O princípio democrático é dessa forma, a maioria vence, nós vamos saber respeitar o direito do voto dos companheiros desta casa. Mas fica bem claro aqui, que se na próxima segunda-feira houver uma mudança de posição com relação a essa votação, nós voltaremos a essa tribuna para dizer do princípio da contrariedade, o princípio do contraditório que esses vereadores estão cometendo. Tenho a minha postura hoje declarada, pediria aos senhores vereadores que votassem a favor, mas é um direito de cada um pensar, refletir, analisar, e eu vou votar com a minha emenda, respeitando a liderança da bancada da qual eu pertenço. Só vou discordar da liderança da bancada na colocação feita pelo Dr. Jaime José da Silva, que na próxima semana, com relação ao presidente do CISEMA, se ele vai cumprir jornada de 4 horas, de 6 horas ou de 8 horas para estabelecer o direito ou não do salário. Já que na próxima segunda-feira nós vamos votar, porque nós vamos estabelecer hoje aqui o princípio do contraditório. Então eu entendo que nós devíamos até votar a emenda do vereador Nelson Reis Alves, em razão até da próxima segunda-feira já se sentir no ar uma mudança de comportamento com relação à votação e à emenda do Dr. Nelson Reis Alves. Pois não. Eu acho o seguinte, a Câmara deveria rejeitar essas emendas hoje e solicitar da prefeita assim, que ela nos informe quantos funcionários vão ser beneficiados, quantos tem com 4 anos, 5 anos, 3 anos. Eu acho que nós devemos rejeitar hoje e, numa segunda discussão, a gente ter dados na mão, inclusive solicitar da prefeita esses dados, desses números dessas pessoas, inclusive os valores que o município vai arcar. Nós vamos manter o nosso pensamento, o nosso trabalho em cima de um preceito constitucional e o juízo final fica a critério do plenário desta casa em votar a favor ou contra. Mas nós vamos manter a nossa emenda e votaremos a favor da emenda. Próximo vereador a fazer outra palavra, Antônio Carreira Silveira. Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros dessa casa, público aqui presente, ouvintes da Rádio Cultura. Eu vou ler o artigo
parágrafo 1º do artigo 124 da Constituição do Estado de São Paulo. Diz o parágrafo 1º do artigo 124: a lei assegurará aos servidores da administração direta, aliás, do artigo 125, fica assegurado ao servidor público eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria o direito de afastar-se de suas funções durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens. É a Constituição do Estado de São Paulo. Então, eu acho que nós não podemos estar acima nem abaixo. A Constituição garante ao servidor eleito para o mandato de presidente ou outro cargo no sindicato, que ele o ocupe com toda a soberania. O sindicato não pode ser refém do executivo. Não pode ser refém de um chefe mal intencionado, como bem dizia aqui o vereador Nelson Reis Alves. Eu sou favorável à emenda apresentada pelo vereador Nelson Reis Alves e votarei ela hoje favorável, porque eu defendo o sindicalismo livre, independente e soberano. Responsável, tem que ser responsável e ser representativo da categoria. Ser representativo da categoria. E é bom que os funcionários públicos, os servidores públicos, também se alinhem e deem valor à questão do sindicato, participem das eleições e elejam representantes legítimos dessa categoria que é importante. Que é importante. Hoje, nós estamos passando os tempos, com a estabilização da moeda, onde os reajustes salariais, eles passam até aí desapercebidos. Mas quando isso estava nos termos de 30%, 40% de inflação, o sindicato precisava brigar para que esse reajuste ocorresse no tempo correto. É importante, então, que nós tenhamos sindicato livre, desatrelado da chefia, para que ele possa falar o sim ou não pela sua categoria e não de acordo com a voz do dono. Eu sou favorável a esta emenda e votarei por ela nesta sessão. Eu queria ler também, e não vou me ater aí a essa questão dos outros artigos que constam do projeto, porque eu devo apresentar em segunda discussão algumas emendas. Então, eu só queria apenas dar uma lida aqui no artigo 133 da Constituição Paulista. Eu sou servidor público estadual. O servidor com mais de 5 anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará 1/10 dessa diferença por ano até o limite de 10 décimos. Aliás, essa emenda aqui, eu não sei se os vereadores estão lembrados, quando foi votado o estatuto, foi apresentada, né? Infelizmente, eu não sei por que cargas d'água, depois foi arguída a inconstitucionalidade e foi tida como inconstitucional. Até eu achei... Então a Constituição Paulista é inconstitucional, porque foi cópia da Constituição e foi tido como inconstitucional. Isso teria acabado com essa aberração que tem aí hoje, deste artigo 213, que ele é esdrúxulo. Ele é uma coisa assim, brava mesmo, né? E tem que ser revisto
tem que ser eliminado da forma que está e até pode ser alterado algumas coisas, mas dele não se aproveita nada. E pode ser colocado de alguma outra forma. Mas, como eu disse, eu vou me reservar a essa discussão do projeto em si na próxima segunda-feira, quando vai ser discutido em segunda discussão. Quanto à emenda do vereador Nelson Reis Alves, eu sou totalmente favorável mesmo. Reservo meu tempo se necessário for. Vossa Excelência reserva 4 minutos. Com a palavra o vereador Antônio Divaldo Costa Dunga. Muito boa noite, meu caro presidente dessa Casa de Leis. Quero saudá-lo a todos os colegas aqui presentes. Visita especial do deputado Edson Gomes. Nossas cordiais saudações. Ouvintes da Rádio Cultura, público aqui presente. Por momento eu penso que o AI-5 está para voltar. Como homem público, eu nunca pensei que eu teria que votar para deixar membros de diretoria de sindicatos sem remuneração. Eu sinto muito, muito. Mas deixa eu ver no molhado, porque eles entram na justiça e ganham. Nós vamos, mais uma vez, ganhar um diplominha de burro. Então pode contar comigo nessa causa. E 2, eu tinha bastante coisa para falar, mas o Carneiro veio aqui e disse tudo. Tudo. O servidor do Estado, ele ganha cada ano 10% a mais do salário. Ganha 10% a mais, foi feito isso daí. Eu fui fazer uma emenda hoje, também disseram que era inconstitucional isso daí. Está na Constituição do Estado. Daqui a pouco a gente começa a sentir saudade do militarismo. Porque não adianta também não ganhar nada, gente. Depois do cara ter que dar aula aqui, fazer programa de rádio à noite, estudar. Eu acho que a pessoa tem que ser bem remunerada. Porque eu acho que daqui a 20 anos, não estou dizendo justamente os cargos que estão aí absurdos. Os marajás, que inclusive quando eu assumi a presidência dessa Câmara, a primeira coisa que eu fiz foi cortar um salário de 20 mil reais aqui. Certo? Mas realmente, eu não estou entendendo também porque essa discussão nesse momento. Haja visto que nós devemos adequar, acho que até julho, um novo estatuto que está vindo da Prefeitura Municipal. Então, eu perguntaria, por que discutir isso agora? Se já vem um estatuto para mudar tudo aí, e é obrigatório. Eu fiz uns 3 projetos, mas vai vir em julho, negócio de vereadores. Está sendo elaborado um estatuto que vai mudar tudo. Acredito até que com essa porcentagem. Então, por que a bancada, de repente, não mais que de repente, como dizia o poeta, arguir tudo isso daí? Eu acho que os direitos têm que ser respeitados, que não ganhe vultuoso, mas que seja igual ao Estado. Porque tem Estado também que tem pessoa que não adianta ganhar nada, que não vale nada. Eu trabalhei na polícia há muitos anos, o doutor Nelson é testemunha, 20 trabalhava, 80 não faz nada. Então, realmente, a gente tem que ver as coisas com cuidado. Eu, quando entrei nessa casa de novato, fazia cada estardalhaço, fazia chover. Primeira coisa que eu, Tadame, pelo extinto PRN, né Tadame? Arlindo, somamos compromisso, Telcle, Mário. Primeiro ato, acabamos com a nossa aposentadoria. Segundo ato, não sei o que lá, nós continuamos sem nada na Câmara e continuam os outros recebendo tudo que tem direito. Eu acho realmente que nem devia estar discutindo hoje, porque está elaborando, meu Deus do céu, obrigado a adequar as novas normas ao Estatuto. Vai vir tudo isso, eu acho até que tem os 10% por ano, mas realmente vamos continuar chovendo molhado. Muito obrigado. Não havendo nenhum vereador inscrito, vereadores com reserva de tempo. Vereador Nelson Reis Alves. Vereador Edipo Pereira. Ausente. Desiste. Vereador Antônio Canedo Silveira. Desiste. Senhor presidente, eu queria a suspensão da sessão até 10 minutos, por gentileza, para discutir o assunto internamente.
Colocamos em votação o requerimento verbal do vereador Valério Cambuí. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica suspensa a sessão por até 10 minutos.